Hoje eu vim responder a pergunta que eu fiz para vocês no Stories. Você acredita que uma constelação pode mudar sua vida? A maioria das pessoas disse que não. Bem, depende do que a gente chama de mudar a vida. O que é mudar a vida? Se uma constelação nos livra de um problema que nós passamos a vida inteira com aquilo e agora, de repente, depois da constelação, nós não temos mais, então a constelação mudou a sua vida. E foi isso que aconteceu com uma pessoa, que eu não vou expor aqui a identidade, vocês já vão saber por quê, que veio constelar. O pedido dela era: eu queria constelar a minha mulher adulta, porque na verdade é só a minha criança que está o tempo todo aparecendo e criando encrencas na minha vida. Eu nunca consigo me comportar como uma mulher adulta. E como vocês sabem, eu não faço perguntas antes de começar a constelação. Então coloquei ela, uma bonequinha para ela e uma bonequinha para a dificuldade em se tornar uma mulher adulta. Quando eu coloquei os dois bonecos e comecei a mapear o olhar desses bonecos, eu via que existia possivelmente uma mulher que parecia ser a bisavó dela, com alguma questão relacionada ao feminino muito forte. E o que eu estava sentindo no meu corpo indicava algo relacionado a um abuso sexual. Eu perguntei para ela: você sabe se existe alguma mulher na sua família, vó, bisavó, que tenha sofrido algum abuso sexual? E ela disse não. Porém, o campo era muito claro e o que eu sentia no meu corpo era muito claro. Então, fomos para a fase seguinte da constelação, onde eu dava para ela alguns campos para ela interagir e ela não sabia qual era o campo que estava interagindo. Quando ela colocou o campo bisavó sendo abusada no corpo, ela começou a dizer: Val, parece que eu sinto um soco no estômago. As minhas pernas estão bambas e eu estou sentindo a minha região genital formigando e ardendo. Diante do reconhecimento do corpo, que o corpo dela fez a um possível trauma, eu fiz as frases de liberação, de desidentificação dela com essa bisavó. Eu não julguei se o que eu estava ali estava certo, errado. Ela também não julgou, ela não sabia, ela se entregou no campo. Quando terminamos o trabalho, eu disse a ela: olha, você se lembra que no início eu perguntei sobre sua bisavó, se havia alguém com abuso sexual, com história, e você disse que não. Porém, o seu corpo reconheceu, deu sinais de que há uma memória em você desse abuso. E quando nós fizemos as frases, você ficou relaxada, você se tranquilizou. E aí ela disse: Val, que incrível, eu não te contei isso, mas eu, a minha avó, a minha mãe e a minha irmã temos uma espécie de alergia a sêmen. Se nós fizermos sexo sem camisinha, nós ficamos todas cortadas. E eu já procurei explicação para isso em diversos locais. Eu já fiz maratona na internet para poder descobrir, já fui a vários médicos e nada explica. Não existe alergia a sêmen. Então, isso sempre foi um incômodo muito grande. Isso sempre foi uma coisa que também me dificultou ser mulher. Atrapalhou meu casamento e etc. Bem, eu disse a ela: vamos aguardar e vamos ver o que acontece. Pode ser que esse sintoma ceda. Vamos aguardar. Bem, essa pessoa, acho que era a segunda constelação que ela fazia comigo. E ela já conhece constelação familiar. Ela sabe que os sintomas demoram às vezes a desaparecer, leva 6 meses, 1 ano, até mais tempo. Ela recebeu isso e não questionou. Ela simplesmente fez sentido para ela, fez sentido para o corpo dela. E ela ficou com isso. E, ok, essa foi uma história incrível, foi bacana, foi legal. Porém, essa semana, essa cliente retorna para mim
me procurando para fazer uma nova constelação. E aí ela me conta: Val, você lembra da nossa última constelação? Você lembra daquela história da minha bisa? Eu falei: claro, como que eu vou esquecer? Ela disse: pois é, eu estou namorando. E estou, Val, sem alergia, estou sem sintoma nenhum. A primeira vez que aconteceu assim, eu já sabia que ia dar errado, porém, não senti nada. E passou uma semana, nada. Passaram-se 2 meses, nada, Val. Eu tô curada daquele problema. Eu tô curada. E isso é maravilhoso ouvir. Isso mudou ou não mudou a vida de alguém? Mudou ou não mudou a história de alguém? É isso. A constelação tem esse poder. Porém, por que isso não acontece com todas as pessoas? Porque nem todas as pessoas colhem esse resultado. Bem, queridos, porque nem todas as pessoas aceitam aquilo que foi visto na sua constelação. Muitas pessoas recebem o resultado de uma constelação e julgam. Eu, por exemplo, já faço de uma maneira totalmente diferente da maioria dos meus colegas. Eu não faço aquela entrevista enorme para eu decidir o que eu vou colocar no campo. Simplesmente eu confio que o campo vai me mostrar. E que se eu não conseguir descobrir é porque eu não soube interpretar o que está ali. É porque eu não consegui fazer a pergunta certa para a pessoa de cara. Porém, quando a pessoa vem com a história dela e olha para o posicionamento do campo, ela vai ver que sim, os bonecos tentaram contar a história. Já aconteceu em algumas outras constelações, uma, por exemplo, que eu me lembro bem, que a pessoa veio constelar depressão. E a depressão olhava para uma tia-avó excluída. E eu disse para essa pessoa: olha, a tua depressão olha para uma possível tia-avó excluída. E ela disse: não, nada a ver, nada a ver. Ok. E eu fiquei procurando outras coisas e nada se apresentava. E ela foi querendo conduzir a constelação. E o que um constelador faz numa hora dessa? Eu vou contra a informação que ela está me dando? De jeito nenhum. Eu fui seguindo o que ela estava falando. Porém, mais uma vez, o campo mostrou e eu disse: olha, o campo está mostrando uma tia-avó, uma possível tia-avó excluída. E aí ela olhou para mim e disse assim: olha só, a irmã da minha avó foi colocada em adoção assim que nasceu, mas eu não conheço essa pessoa, eu não sei nem onde ela está, eu nunca vi o nome dela, a gente nem sabe para onde que ela foi. Como assim ela pode estar influenciando na minha vida? Estávamos no final da constelação. 2 horas de trabalho perdido. Eu disse para ela: você está excluindo mais uma vez essa pessoa. Acho que não vai ter jeito a sua depressão. E é isso, queridos. Quando você escolhe um constelador, confie. Confie naquilo que aquela pessoa está falando. Confie naquilo que você escolheu, naquela pessoa que você escolheu para te ajudar, para facilitar o seu trabalho. Porque qual razão eu teria, qual motivo eu teria, por exemplo, de inventar uma história para o campo? Se eu quisesse inventar história, eu escutaria a sua história, colocaria qualquer coisa aqui e aí tudo bem. Qualquer resultado seria um resultado. Mas não, se eu estou dando oportunidade do campo falar, isso não é uma coisa fácil. Não é. Eu adoraria, por exemplo, e sei que os meus colegas também, ter uma historinha perfeita, bonitinha, que fizesse sentido para você e que você pudesse levar para casa e dizer: era por causa disso, era por isso que eu tinha depressão, era por isso que não sei o quê. Mas às vezes a história não é assim. E eu não tenho como inventar outra coisa para te satisfazer, porque eu tenho muito respeito pelo que você paga para ser atendido por mim. Então, assim como eu, meus outros colegas, né, também. Então, queridos, quando você for constelar, em primeiro lugar, confie na pessoa que você escolheu,
Escolha bem essa pessoa, veja o histórico dessa pessoa, veja depoimentos dessa pessoa. Se você ficar na dúvida, não vá constelar com essa pessoa. Não vá. Mas se você foi e apareceu que, sei lá, na sua tataravó se matou, acredita nisso. Se o teu corpo está mostrando que aquilo aconteceu, acredita. Se você não acredita no constelador, acredita no seu corpo. Porque a constelação, na maioria das vezes, a gente não fica aqui não, ó. Se ficar aqui, dá tudo errado. E isso eu estou falando, assim eu trabalho. Eu não fico aqui e faço de tudo para o meu cliente não ficar na cabeça, tentando controlar, tentando fazer com que aquilo faça sentido, uma historinha bonitinha. Não, a gente vai trazer o subconsciente, a gente vai trazer o que está no seu corpo, a memória que o teu corpo tem. Nessa a gente confia. Porque se você sente uma dor no teu corpo, você sente um aperto no seu corpo, você sente uma sensação no seu corpo, então, dependendo da área do seu corpo e de como ele se comporta, eu aqui, consteladora, já sei onde é que está o problema. De onde é que vem o problema? Então, queridos, é isso. A constelação, sim, pode mudar a vida de alguém. Mas não é mágica. Se alguém tentar te vender alguma coisa como mágica, esquece. Eu falo isso o tempo todo. Falo isso inclusive do programa, né? O programa Curando Sua Criança Interior. Tem muita gente que vende programa dizendo assim, olha, vai ser muito fácil, são só isso, aquilo outro, é simples, é isso. Não existe facilidade quando você quer se curar. Se alguém está falando isso para você, está mentindo para você. Existe um trabalho que nós fazemos em nós e que a gente que é constelador, que é terapeuta, a gente facilita. Mas a gente não faz mágica, não. A pessoa vem, por exemplo, constelar procrastinação. E aí a gente vê que é o pai, que ela excluiu o pai, que a mãe nunca deixou conhecer, que o pai... alguma história difícil. Claro que você não queria ouvir isso. Você queria continuar sem colocar o seu pai dentro do seu coração. Porém, a constelação está indicando isso para você. Quer dizer que você tem que ir lá procurar o seu pai, fazer as pazes com ele, falar, papai, eu te amo, você foi o cara mais legal do mundo? Não. Aqui no Destaque Pai, no Destaque Mãe, tem vídeos, tem artigos que falam, que mostram como é o caminho interno, interior para esse pai, para o teu pai interior. É esse que vai te salvar. É esse que a gente também aprende a ver lá no programa Curando Sua Criança Interior. E é isso, queridos. Quem está a fim de se curar, quem está a fim de mudar a vida, não pode medir esforços, não pode dizer, nessa porta eu não entro. Durante muitos anos da minha vida eu fiz isso. E eu fiquei lá, parada. A minha vida só mudou depois dos 40 anos, quando eu decidi fazer tudo o que aparecesse para eu sair de onde eu estava. E de onde eu estava? Mergulhada numa depressão que desde os 13 anos não me deixava. Com a vida que não andava, com a vida que não ia para lugar nenhum. Então, eu tive sim que fazer tudo. E esse tudo não foi só constelação, como eu já falei para vocês. Foi uma mudança radical de olhar para mim, para a minha vida, para o meu corpo, para as minhas relações e para as minhas escolhas. Então, se você estiver procurando cura, não procure milagre. O milagre que existe é você que faz, com as escolhas que você faz e com a confiança que você deposita naquilo que você escolheu para você. Se for constelação, escolha bem escolhido e confie no que você escolheu. E eu espero que isso tenha te ajudado a entender de por que algumas constelações e algumas pessoas parece que têm mais sorte, dão mais certo do que outras. É o abraçar e se entregar e confiar não só no seu constelador, mas principalmente naquilo que o teu corpo, o teu coração está mostrando para você. Um super beijo e até o próximo vídeo.